E aí, empreendedor, você já decidiu ter lucro na sua empresa? Quer tirar a prova? Quer saber se você realmente está preparado? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Jackson Engler e eu ajudo empresários a terem uma empresa lucro forte, ou seja, ter lucro todo dia. Vem comigo. São 4 pilares que definem o lucro do seu negócio: custos, margens, vendas e você, empreendedor. Sua empresa não é uma instituição de caridade e aqui eu vou mostrar como você pode ter mais lucro. Já sei, primeira coisa que você vai me falar: ah não, Jackson, eu tô super determinado a ter resultado na minha empresa, o que eu mais busco é lucro todo dia. Eu entro na empresa, meu foco está em lucratividade, sem exceções, eu só faço isso. Eu não fico aí apagando incêndio, eu não fico aí, por exemplo, pensando na concorrência, eu não fico reclamando, por exemplo, do governo. E o fato é o seguinte, que existem padrões de comportamento que levam você mais próximo do lucro, ou padrões de comportamento que tiram você de perto do lucro e vão te levando para uma zona que poderíamos chamar de limbo, aquele lugar que você mantém o negócio aberto, mas não sobra nada. E esse é o grande fato. A maior parte hoje dos empresários vive assim. E por que que isso acontece? Se a gente fosse pegar assim, tipo, todo mundo tem as mesmas condições, vou dar um entre aspas, as mesmas condições, porque assim, uns já têm um pouquinho mais de capital, uns já têm uma empresa formada, outros têm. Só que pare e pensa comigo, tem empreendedores que começaram sem nada. Nada, mas eu tô falando de nada mesmo. Tipo, começou pegando emprestado algo para começar e gerou um dinheirinho, devolveu o que pegou emprestado e começou a girar, girar e girar e saem grandes empresas. Agora, por que pessoas que já têm um mínimo de negócio, já têm, enfim, cliente, já têm alguma coisa, não conseguem sair? Será que realmente você está determinado a ter lucro na tua empresa? Será que o teu foco de atenção está nisso? E eu vou estar querendo destravar algumas coisas. Alguns padrões de comportamentos que não só sabotam, mas como acabam com a possibilidade de você ir para frente. E eu vou dizer o primeiro deles. O primeiro deles tende a ser o vitimismo. Eu não queria falar essa palavra aqui, fiquei pensando aqui que eu falo, mas é o vitimismo. Agora, aonde isso é colocado, o vitimismo? Agora você vai, primeira coisa, vai dizer, não sou vítima. Beleza, que bom que você não é vítima. Só que, sabe aquela situação que não funcionou muito bem? Pega a última M que deu aí na sua empresa. Quem que fez isso acontecer? Quem que é responsável por isso? Porque quando a gente começa, vamos botar assim, encaixar as pecinhas, você vai ter 2, 3 óticas para olhar, a mesma coisa. Agora sim, deu um problema na empresa. Primeira coisa que tende a vir na cabeça das pessoas. Foi fulano que fez não sei o que, não sei o que. Foi o governo, foi o concorrente que acabou fazendo algumas situações e baixou a clientela aqui na empresa. E a gente pode estar dando a culpa para os outros de algo que na verdade é de nossa responsabilidade. Pare e pensa comigo. Se a tua empresa é sua, você contratou as pessoas, você decidiu o mercado, você comprou, escolheu os fornecedores, enfim, tudo que está na tua volta hoje são as decisões que você tomou. Me explica, como é possível a culpa talvez, ou enfim, aquele problema ter sido causado por alguém de fora? Existem mudanças de mercado, sim, para nos ensinar a melhorar. Agora sim, se a gente interpretar que a concorrência está tentando me quebrar, que eu mesmo já coloquei um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Se eu não somente isso, mas também colocar na minha cabeça assim, não, é que meu funcionário não está preparado. Pare e pensa comigo, quem é que prepara o teu funcionário? Quem é que treina ele? Quem é que mostra a direção? Quem é que diz se ele está certo ou se ele está errado? Então, se ele ainda não está agindo conforme o que você deseja, é porque você ainda não assumiu a responsabilidade de pegar e fazer. E aí a gente começa a jogar numa balança, tá, Jacques? Tu tá aí falando um monte de coisa, cheguei dando porrada aqui, literalmente comecei o vídeo dando porrada e perdão por isso. Só que o que eu quero te dizer? Que existem padrões de comportamento que fazem com que você, vou botar assim, não consiga desenvolver o que você precisa desenvolver. Ou seja, você decide isso, só que muito disso é inconsciente. Da onde surge isso? Por que você hoje talvez tem reclamado de alguma coisa da tua empresa? Quando a gente é criança, eu vou te contar uma historinha. Quando a gente é criança, tem uma tendência, quando a gente tem algum problema, qualquer problema que seja, ok? Vamos pegar, a gente causou lá como criança e estragou alguma coisa, sujou, enfim, fez aquelas marotices lá de criança. Quando a gente faz isso, o que acontece?
os nossos pais têm uma tendência a perguntar o que aconteceu. E eles ficam esperando que a gente explique, mesmo como criança. O que a criança aprende nesse momento? Ela aprende que se ele contar uma historinha muito bonita, muito enfirulada, e normalmente depois de um tempo ela aprende que se ela der a culpa dessa historinha para outros elementos, ela se safa, tira a responsabilidade das costas. E no momento que a gente ensina uma criança, provavelmente você entrou no mesmo ponto, entendeu? Você entrou no mesmo ponto de estar hoje contando historinha para tirar a responsabilidade das costas. Mas a questão é que você já está adulto. Você não precisa mais ter essa mesma ótica de quando era uma criança. E no momento que você começa a entender, então, começa a compreender que todo o modelo de negócio que você criou é em cima das atitudes que você tomou, da forma que você interpretou e da evolução que você teve na tua empresa, você começa a parar e pensar assim, peraí, todos os bons resultados foi eu que fiz, mas os maus resultados, quem é que construiu isso na tua empresa? E hoje eu estou chegando assim meio na paulada, por quê? Porque normalmente o dono da empresa não busca ter lucro na sua empresa. E agora a gente vai começar então a validar algumas coisas na sua vida. Porque assim, o empreendedor que realmente busca ter lucro na sua empresa, em primeiro lugar, ele sabe quanto lucro ele quer ter. Pensa assim, quanto lucro tu quer ter no final do mês? Se você não tem, eu vou botar assim, determinado isso, como é que tu acha que tu vai acertar uma coisa dessa? Pensa assim, você quer ir para aquela cidade. Só me diz que cidade, Jackson. Sim, você não está definindo a cidade. Como é que tu vai chegar? Qualquer cidade serve. Então, se você tiver R$10 de lucro, R$1.000, 10 mil, você não pode reclamar, você não definiu quanto que é. Ou seja, você não está comprometido com o resultado se você nem sabe que resultado você quer. Então, você precisa clarear aonde é a chegada da lucratividade para você. O volume de lucro para você é diferente do que para mim. Mesmo que existem padrões de empresa e tal, mas cada empreendedor tem os seus anseios, aquilo que movimenta, e você precisa ter claro os teus. Então, se você não tem claro tuas metas, quantos que você quer de lucratividade, aonde você quer chegar, é a mesma coisa que nada. Você vai ter o teu foco de atenção naquilo que acontece no teu dia a dia. Então, você nunca ouviu aquela frase que diz assim, ou você tem claro os teus objetivos, ou você vai trabalhar para os objetivos dos outros. Essa é a famosa frase entre ser empreendedor e ser funcionário. Agora, se você já é empreendedor, essa frase funciona sim. Sabe por quê? Ou você tem claros os objetivos que você vai ter dentro da empresa, ou você vai ficar reagindo aos que os outros começam a pedir. Ou seja, um funcionário te chama para apagar um incêndio, tu vai lá, fornecedor, cliente, qualquer coisa que acontece na tua volta, você vai começar a responder. Por quê? Você não tem objetivo, então você vai fazendo as coisas que aparecem na sua frente. E não tem nada de errado com isso, só talvez você não vai chegar num lugar que você deseja, até porque você nem sabe o que você está desejando. Então tenha claro qual é o cenário ideal, aonde vai ser isso e em quanto tempo você vai ter isso. Ou seja, você vai ter uma meta definida. Agora, além de você ter claro aonde você quer chegar, você vai construir uma outra coisa no meio. Qual é a postura que você vai assumir nessa jornada? Qual é o caminho que você vai seguir para, enfim, conseguir ter esse lucro todo mês? Se você começar a pensar assim, cara, que postura que eu tenho que ter? Nós precisamos ter a postura de ter a intenção de gerar alguns resultados. Então, por exemplo, se você levanta de manhã cedo e não sabe o que vai fazer na tua empresa, você não tem uma postura realmente de resultado. Você está com uma postura reativa. Tem muito a ver com o que eu acabei de falar. Agora sim, eu falei do dia, né? Do dia, tudo bem, eu já entendi já. Agora pensa assim, e essa semana? Você tinha claro que objetivo tu queria alcançar essa semana? Ou melhor, esse mês? As metas do mês estavam claras para você, o que tinha que fazer estava claro e você executou o que precisava aqui no meio? Porque se você não tem isso em foca não, né? Enfoque nisso, o que acontece? Você nunca vai estar presente, porque o que acontece? A maior parte das pessoas, quase que sua unanimidade, estão vivendo no automático e você está no automático, tem uma empresa e está no automático, meu Deus do céu, pessoas dependem de você e você está no automático. O que é automático? Você tem uma muleta junto contigo que se chama celular, por exemplo.
Você tem uma muleta junto contigo que é, vou conversar ali com fulano. Ao invés de você estar focado e canalizando a sua energia na coisa certa, isso é ter a intenção, é você se tornar protagonista da tua empresa. Você direcionar, canalizar, botar toda a tua força num ponto em específico, porque está claro esse ponto. Você sabe aonde ele fica, você sabe o que tem que fazer. É só pegar e fazer. E se você não tem nenhuma muleta que te distrai no dia a dia, que te tira o foco, você acaba indo lá e fazendo. Então, desse ponto em diante, o que acontece? Se você tem os objetivos, você é intencional, está canalizando a tua energia em cima daquele ponto, o que nos resta? Assumir a responsabilidade. Então, quando a gente fala de autorresponsabilidade, Paulo Vieira, se você não conhece esse cara, vá conhecer o livro. Ele tem um livro lá que é O Poder da Ação, tem um negócio da autorresponsabilidade, incrível esse conteúdo. Por que eu estou falando isso? Porque ou você assume a responsabilidade, ou você acaba caindo no automático. Esse é o fato. Então, o que é autorresponsabilidade? O que é você ser responsável pela tua empresa? Responsável pela tua empresa é você olhar para a tua empresa agora. Olha agora para a tua empresa. Você sabe exatamente qual é que é a lucratividade do teu negócio? Se você não sabe, talvez você está sendo irresponsável. Poxa, tu tem uma empresa. Você quer ver o tamanho da irresponsabilidade que pode chegar a isso? Para e pensa comigo. Presta atenção. Vamos supor que o empreendedorismo em si é uma espécie de jogo. Tem muita gente que diz, o jogo do empreendedorismo e tal. E vamos supor que o jogo do empreendedorismo do seu negócio é como se fosse um jogo de pôquer ou um jogo de cartas, um jogo de apostas. Então, nesse jogo de apostas que você está entrando, quando você entra, você aposta. Ou seja, você abriu a empresa, você apostou capital de giro, apostou às vezes um investimento inicial, está apostando o seu tempo. Muitas vezes a tua família está apostando junto. Pessoas estão apostando junto com você. Por quê? Tem funcionários que estão ali, não, vai dar certo, vamos lá. Está todo mundo apostando nesse mesmo canal, nesse mesmo viés. Aí tem as apostas, mas você quando entra no empreendedorismo, logo no primeiro dia você tem experiência? Não, pode você dizer que leu todos os livros, na prática é diferente. Você que tem uma empresa na prática, a real não é essa? Coloca para mim no comentário aqui depois para mim saber. Sério, a real da real não é essa. Na prática não é que nem no livro. Quando você está no campo de batalha, realmente fazendo e acontecendo, você sabe que não tem nada a ver com tudo aquilo que você já está executando. Por quê? Aquilo que você já está lendo e executando antes de abrir uma empresa são situações diferentes, pressão psicológica é diferente. Na prática, você tem que trabalhar X horas é diferente. Na prática, você além de trabalhar, ter que coordenar a atividade dos outros é diferente do que num livro, com certeza. Agora sim, se você entra num jogo do empreendedorismo, abre um negócio, o que acontece? As outras pessoas que estão jogando com você na mesma mesa são os teus concorrentes. E muitas vezes, por você ser o último a ter entrado na mesa, você entra numa mesa que tem pessoas que já têm uma certa experiência. Pode ser pequena ou grande, não sei. Eu só sei que esses outros players, esses outros jogadores jogam um jogo já com uma experiência maior que a sua, porque você acabou de entrar na mesa. Agora sim, você não sabe jogar ou não tem tanta experiência no jogo. Aposta. Tua família aposta junto para jogar contra... Se você olhasse uma mesa de pôquer, uma mesa de jogo de apostas, e tu olha várias pessoas jogando há algum tempo, tu tá ali olhando, e chega alguém que não conhece o jogo e senta na mesa, você olha para aquela mesa e pensa, esse cara é louco, meu. O que esse cara tá fazendo? Os caras estão jogando, o cara não entende do jogo. E olha, o cara tá botando dinheiro, meu Deus. E muitas vezes é nós, somos nós aquela pessoa. Que a gente entra com muita vontade. Eu não estou desmerecendo você entrar no empreendedorismo, muito pelo contrário. Mas você tem que estar consciente que você está apostando parte da sua vida, a vida da sua família nisso. Agora pensa assim, se naquele jogo lá, naquele mesmo jogo que está lá, você vai lá e aposta a tua família. Tu acha que tem fundamento uma coisa dessa? Então, o que eu digo que é autorresponsabilidade? Agora que a gente botou aqui. Você tem que ser responsável pelo que você precisa saber para entrar nessa mesa de jogo. Ou você se responsabiliza pelo dinheiro que tu está investindo, pela tua família que está indo junto, pelos funcionários que estão indo junto, pela família dos funcionários,
ou você está sendo irresponsável, literalmente, ou está responsável ou não está responsável. Então, se você quer realmente assumir essa responsabilidade de estar lá nessa mesa jogando e sabendo o que fazer para jogar e ganhar, você precisa assumir a responsabilidade. Do quê? Quanto você precisa vender para ter lucro na tua empresa? Quanto que é isso? Você sabe quanto que é isso? Se você parar e olhar, nossa, eu sei quanto é aquela pergunta que eu falei antes, quanto que eu preciso para ter lucro? Então, quando você tem a base, quanto eu preciso vender para fechar a conta, você sabe que tudo que você colocar acima disso é o lucro. Ou seja, você não vai andar com o teu negócio focado em fechar a conta. Você tem que andar com o teu negócio focado em gerar lucro. Senão, você também está sendo, de certa forma, irresponsável. Não faz sentido. Pense, para que ter um negócio, ter toda a responsabilidade, ter todo um risco, tudo é mais... Por que você vai ganhar menos? Muitas vezes a gente só sobrevive como empresário. E não pode ser assim. O correto é o inverso disso. Agora, quando a gente fala de responsabilidade, vamos lá, eu falei, você sabe quanto tem que vender, sabe os teus custos fixos, teus custos variáveis, as margens, sabe tudo isso? Se você não sabe como funciona isso, você está sendo irresponsável. E eu te digo uma coisa, a pergunta do vídeo é, você está realmente comprometido com o teu lucro? Se você não sabe isso, você não está comprometido com o lucro. Você está comprometido com o trabalho. E está tudo certo. Porque de novo, o que a gente aprende quando é criança. Quando é criança, a gente aprende que tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. A gente chega ali, não, a gente olha os nossos pais, para que eles lá, naquela época que eles trabalhavam, conseguissem ganhar mais dinheiro, o que eles faziam? Trabalhavam mais. Então a gente fica na nossa cabeça com o sinônimo de ganhar mais dinheiro igual trabalhar mais. E isso não é verdade. O fato é que você precisa estar preparado para ganhar dinheiro, para que você ganhe dinheiro não fazendo mais esforço, muitas vezes fazendo menos esforço. E você só vai conseguir isso quando você tiver a responsabilidade sobre isso. Ou seja, quando tu assume, não, eu vou ser responsável pelo meu resultado, vou aprender o que é necessário aprender para ir para frente. Por isso eu acabei criando o curso da Universidade dos Negócios, para poder preparar os empreendedores nesse sentido. Agora sim, além disso, pare e pensa comigo. Se você assume a responsabilidade de aprender o que tem que ser aprendido e está andando nessa direção sempre, eu não estou dizendo uma vez por ano fazer um curso, não é só isso. Você tem que toda semana, todo mês você tem que estar se aperfeiçoando, testando novas ideias. Pensa assim, eu faço uma promoção, sempre a mesma. Os clientes nem mais dão bola. Se você fizer ou não fizer a promoção, eles vêm igual comprar contigo. Adianta uma coisa dessa? Não. Então você precisa estar direcionando, canalizando a tua energia para quê? Para ir melhorando o teu processo, seja em promoção, seja nos teus custos, seja na forma que você controla ou conduz a tua equipe, nas parcerias com fornecedores. Então tudo isso você é responsável. Mas Jackson, é muita coisa. Agora escuta, se você acha que tudo isso é muita coisa, presta atenção. Eu vou aliviar para você essa pressão nesse exato instante, mas você precisa levar muito a sério o que eu vou falar. Pensa assim, você fazer uma venda, é difícil? Entende que não é, porque você vai falar com um cliente, você vai fazer uma negociação, fazer um contrato, preencher uns papéis, enfim, fazer o que tem que ser feito para aquilo lá acontecer, ok? Então, esse é um ponto. Agora, esse um ponto em específico que a gente fala de uma venda não é complicado. Agora, se eu botasse aqui uma venda, empilhasse 200 vendas, nossa, isso aqui agora pesou. Porque a gente olha para a empresa como um todo e não olha isoladamente. Ou seja, cada semana você tem que definir algo para você mexer. É a forma que eu faço aqui na minha empresa. Então eu tenho várias equipes em várias áreas, com várias atividades, coisas completamente distintas e diferentes entre as áreas. Agora, o único jeito de eu melhorar uma área não é mexendo tudo ao mesmo tempo. Eu entrando, não, vamos agora mexer, por exemplo, no negócio de envio de e-mails para os meus clientes. Então, essa semana a gente define como é que é, estuda o que vai fazer, testa muitas vezes para ver se vai funcionar e começa a implementar. Na semana seguinte, aquilo já está resolvido. Mais uns dias para frente, o que acontece? A gente vai mexer em outra área da empresa. Vamos melhorar a qualidade da gravação dos vídeos. Então, a gente estuda o que tem que fazer, vê como fazer, faz um teste e começa a fazer. Na semana seguinte eu vou para outra área da empresa. E você deve fazer o mesmo. Se você acha que vai resolver todo o teu negócio em 15 dias, isso é ilusão. Então você estar com o foco no lucro do teu negócio, você vai estar comprometido a toda semana movimentar uma engrenagem para melhorar o teu desempenho.
Começa por custo, se você nunca fez nada, depois de custo fixo vai custo variável, depois você tem que reavaliar a precificação, está dando lucro a tua venda? Depois disso, quanto que eu tenho que vender? Bota as metas, converse com a equipe. Cada passo desse que eu estou falando pode ser uma semana. Ah, Jackson, mas aí vai demorar 2 semanas. Escuta aqui, às vezes você já está 1, 2 anos sem nunca ter tido o resultado, agora 2 meses é muito? O fato é que nunca se começa, porque sempre é mais fácil dar uma desculpinha e aí a gente volta para a autorresponsabilidade. Até que ponto você está comprometido e sendo responsável por isso? Então, esse ponto em diante, essa lógica agora, nesse exato instante em diante, você tem que pegar um passo de cada vez. Sempre. Empresa não é uma corrida. Não é uma corrida de 100 metros, por exemplo. É uma maratona, só que é uma maratona infinita. Toda semana você deve movimentar uma engrenagem para melhorar o negócio. Se você fizer isso ao longo de um ano, você teve 52 semanas de melhora. 52 áreas da tua empresa você melhorou. Provavelmente muitas delas você já melhorou e melhorou e melhorou e melhorou. Talvez você deu 4 saltos dentro dessa mesma área. Por quê? Você está comprometido numa melhoria contínua. Ou seja, você precisa focar em estar preparado para fazer o que tem que fazer, porque senão você não melhora a área alguma, ok? Além de estar preparado o que tem que fazer, você vai começar a fazer uma área de cada vez. Seja responsável por isso. Se deu errado, a culpa é sua. Sério, a empresa é tua, tu contratou as pessoas que estão aí, você definiu o mercado, definiu tudo, cara. Então assim, vamos fazer uma real agora. Então, se a coisa não está andando bem, é porque você direcionou, canalizou a movimentação para chegar nesse ponto. Não tem resultado no final do mês. Consequência do que você fez. E se você quer dizer que está bom ou que está ruim, então, não preciso mexer, não preciso isso, é só olhar o resultado. Olha, quanto está sobrando no final do mês. Se está sobrando no final do mês, pare e pense, isso aqui é consequência de uma coisa meio sem querer ou você realmente foi intencional para isso? Então, eu deixo esse pensamento para você ter isso claro e direcionar as suas ações. Hoje, literalmente, eu tentei te passar alguns pontos que podem mudar o teu negócio se você levar a sério isso, ok? Espero ter conseguido te ajudar nesse ponto agora, só que eu preciso que tu me fale aqui embaixo no comentário agora se o que eu falei aqui faz sentido para você. E se eu falei uma coisa que faz sentido, coloca aí, onde é que está a tua maior dificuldade nesses pontos que eu falei? Para mim é muito importante saber a tua opinião. Coloca aqui, talvez você vai fazer uma dúvida e capaz daqui uns dias eu gravar uma aula ainda, literalmente, sobre esse assunto pontualmente. Beleza? Agora, se você quer saber um pouco mais aí, talvez sobre concorrência, eu vou deixar um vídeo do lado de cá para você poder ver um pouquinho mais sobre alguma coisa de concorrência. E talvez você busque então aperfeiçoar, aprofundar algumas questões com o cliente. Eu vou deixar do lado de cá, beleza? Então depois de você comentar, segue um desses vídeos aqui para você continuar a tua preparação e sim, ser responsável pelo resultado da tua empresa e aí sim, você vai melhorar o teu lucro. Até a próxima!